Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na quarta semana nós vamos falar sobre política e justiça. E só relembrando um aspecto da última aula, nós falamos sobre política e violência e conflitos urbanos a partir da visão dos pensadores contratualistas Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, onde nós tratamos um pouquinho sobre a origem do Estado e a finalidade do Estado a partir desses pensadores. Então hoje o nosso tema é política e justiça. Vamos ver qual é o papel da justiça dentro da sociedade e quais comunidades ao longo da história conseguiram, segundo Wolff, o autor que nós vamos trabalhar aqui, conseguiram alcançar o ideal político, que é o caminho para a justiça. Então, como ponto de partida, duas questões aqui iniciais. A primeira, qual o ideal político capaz de construir uma sociedade justa? E a segunda questão, na concepção de Wolff, quais sociedades conseguiram realizar o ideal político? Para tentarmos responder essas duas questões, o nosso roteiro é falar um pouquinho novamente sobre política, que nós já falamos na última aula, apresentarmos a definição de democracia, falarmos sobre esse ideal político a partir de Wolff e como ele percebeu os povos atenienses e os povos indígenas no cumprimento desse ideal político. Então, só reforçando a ideia, o que é política? Novamente, a palavra política do grego politeia, que deriva de polis, cidade, estado, relembrando que Atenas era cidade-estado pertencendo à Grécia, e a política vai ser o campo de atividade humana que se refere à cidade, ao Estado e à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Então, tudo aquilo que envolve a administração pública e o conjunto dos cidadãos, a sociedade, é política. Então, nós somos seres políticos. Sobre a democracia, a palavra democracia, do grego demos, é igual a povo, e kratia, governo. Então, democracia entendido como governo do povo ou participação do povo. Ao longo da história surgiram, ou nós podemos falar que temos três tipos de democracia. A primeira delas em Atenas, na Grécia Antiga, democracia direta, exercida sem intermediários pelos próprios cidadãos em assembleias. Vale lembrar que aqui os cidadãos gregos se reuniam na praça pública, conhecida como Ágora, e ali debatiam e discutiam as questões referentes ou pertinentes à comunidade. E as decisões que eles tomavam ali eram transformadas em leis que a partir daí iriam reger toda a comunidade, toda a sociedade. Depois nós temos a representativa, exercida por representantes eleitos, teoricamente em nome dos seus eleitores, é o que nós temos hoje no Brasil. Nós escolhemos representantes para responder por nós politicamente, ou para fazer a ponte entre nós e o Estado, melhor dizendo, esses nossos representantes escolhidos a partir do processo eleitoral, eles devem funcionar como ponte entre nós e o Estado para levar as nossas demandas, nossas necessidades. E essas demandas e necessidades transformarem em projetos de lei. E também nós temos a democracia participativa, exercida em parte pelos representantes eleitos, controlados pelos eleitores, e em parte pelos próprios cidadãos nos assuntos que dizem respeito mais diretamente aos seus interesses. De certa forma que também no Brasil entra essa questão da democracia participativa, uma vez que nós podemos fazer algumas escolhas ou tomar decisões a partir de referendos ou plebiscitos. Tá? Um aspecto interessante na democracia direta dos gregos é como eram escolhidos os políticos, era através do sorteio. Agora, vale lembrar que quando a gente fala em cidadãos gregos, não eram todas as pessoas que moravam na Grécia.
eram os homens nascidos na Grécia, ali nascidos na cidade-estado de Atenas, com determinada idade, com determinada também determinada condição social, poder aquisitivo, que participavam ali desses debates, dessas decisões. Os estrangeiros, os imigrantes, os escravos, as crianças, as mulheres não participavam desses debates, dessas decisões. Então, dando continuidade aqui, quanto ao ideal político, segundo Wolff, né, que é o pensador aqui proposto nesse conteúdo, ele vai dizer que o ideal político, caminho para a justiça, ele se caracteriza pela existência de uma comunidade e pela construção e manutenção de uma unidade dessa comunidade. Quer dizer, há uma construção de uma comunidade e dentro dessa comunidade há uma manutenção da unidade, né? Busca a unidade entre os membros da comunidade. Em função disso, nessa comunidade não há submissão ao poder externo, não há leis e regras externas que vêm gerir essa manutenção, essa construção da comunidade. Por isso, deve autogovernar-se, estabelecendo suas leis, regras e prioridades. Essa comunidade ela tem o autogoverno, né? Ela cria suas leis, suas regras e aponta suas prioridades para poder se orientar naquilo que deve ser feito e como deve ser feito. E também construir e manter a unidade política, sem coerção externa, né? Aqui vale lembrar que o Wolff não defende a questão da anarquia como ideal político, né? Como uma proposta política. Mas ele fala que esse caminho para a justiça, ele aconteceu, e ele vai dizer onde, em duas comunidades, em função desse autogoverno e dessa unidade política, sem coerção e interferência externa. Tá? Um governo soberano. Observação. Segundo Wolff, esse ideal foi alcançado pela comunidade ateniense da antiguidade e os povos indígenas do Brasil antes do descobrimento. Aqui é interessante pensar que quando os europeus chegaram, os colonizadores chegaram no Brasil, eles diziam que não havia uma organização social, uma organização política entre os povos indígenas. Isso porque, a partir da mentalidade deles, eles tinham uma concepção de organização e de construção política e social. Eles não conseguiram perceber isso presente nos povos indígenas, como Wolff posteriormente vai perceber. Os aspectos comuns entre a comunidade ateniense e as comunidades indígenas do Brasil pré-colonização. Primeira, sem poder coercitivo externo, havia um autogoverno entre elas. O princípio da igualdade e da soberania, ele prevalecia entre essas duas comunidades. Objetivo, preservar a vida boa ou o bem comum entre todos os membros da comunidade e o uso da retórica, né, da palavra, para determinados fins, determinados objetivos, que nós vamos ver um pouquinho para frente. Quantas diferenças entre a comunidade ateniense e a comunidade indígena? Primeiro, comunidade ateniense, eles inventaram a política, a democracia, e a comunidade indígena sem política, sem Estado. Depois, a comunidade ateniense, as decisões através do debate entre os cidadãos, diálogo. Comunidade indígena, decisões do chefe, o sábio, monólogo. Claro que não era uma imposição, mas ele transmitia a partir do seu conhecimento, da sua sabedoria, aquilo que era melhor entre a comunidade, para alcançar seu objetivo. Depois, terceiro, comunidade ateniense, o uso da retórica. A finalidade, interpretar o passado, construir a consciência do presente para projetar o futuro da comunidade política. Comunidade indígena, o uso da retórica. Pertencer ao chefe para manter a ordem, manter a tradição viva e a unidade da aldeia. Tá? Essas as diferenças que nós podemos, algumas diferenças, né, que nós encontramos, dentre outras, entre a comunidade ateniense da Grécia Antiga
e a comunidade indígena pré-colonização. Questões finais aqui, para nós pensarmos. Primeiro, se falamos sobre duas sociedades que, segundo Wolff, conseguiram alcançar o ideal político, tá? O caminho para a justiça, então vamos perguntar, primeiro, a nossa sociedade é uma sociedade justa? Para respondermos essa questão, é preciso conceituarmos a palavra justiça. O que é justiça? Depois, como posso contribuir para a construção de uma sociedade justa? Enquanto cidadão, como que eu posso contribuir para que a minha sociedade ela seja justa? Terceiro, qual a importância do regime democrático de direito para a concretização do ideal político? Nos últimos tempos, nós temos percebido um ataque ao regime democrático de direito, a instâncias do regime democrático de direito, Qual que é a importância da democracia para nós? Quarto, enquanto cidadão, por que eu preciso defender a democracia? Por que eu preciso defender a democracia? E quinto, a partir dessa quarta questão, quais as garantias eu perderia, abre aspas, com a morte da democracia? Quais as garantias eu perderia com a morte da democracia? Aqui as referências para construir essa aula. No mais, vamos pensar sobre essas questões. Não se esqueçam de fazer ou de resolver as atividades do PET, de filosofia. Estarei à disposição de vocês, como disse anteriormente, nos nossos canais de comunicação, o aplicativo Conexão Escola, pelo WhatsApp e outras mídias aí necessárias também. Um abraço e até a próxima.